Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí pelo título, eu vim aqui falar sobre mais uma obra do Stephen King, aproveitando que dia 21 de setembro ele faz aniversário, né? Então quem acompanha aqui o canal já sabe que todo ano, quando chega nessa época, eu faço algum vídeo falando sobre alguma obra dele ou mostrando itens da coleção que sejam adaptações dele, né? E o livro que eu escolhi pra falar hoje é o livro Desespero, e eu vou falar não só do livro, mas também do filme, né? Então vai ser um vídeo livro versus filme. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1996 e o filme é uma adaptação feita pra televisão que foi lançado em 2006. Uma coisa interessante é que o diretor desse filme, que é o Mick Garris, ele já trabalhou com o King diversas vezes em diversas adaptações. Inclusive, eu conheci o filme antes do livro, né? Então, até foi legal eu ter lido o livro pra depois rever o filme, porque eu até consegui entender melhor algumas coisas ali, né? Porque o filme, ele é sempre mais resumido do que o livro, né? Então se perde muita coisa ali. Na hora que você tá assistindo, se você não conhecer a história do livro, vai ter coisas que de repente você não vai entender. E isso acontece muito aqui no filme Desespero. Mas assim, gente, de modo geral, eu gosto bastante desse filme. Antes mesmo de ler o livro, eu já tinha gostado do filme, e depois que eu li o livro, a minha experiência é que ficou muito melhor assistindo o filme. Então, quem puder ler o livro e assistir o filme, eu recomendo. Mas se você tem preguiça de ler, até porque esse livro ele é bem enrolado, né? Então, se você tem preguiça de ler, não gosta de ler, eu recomendo esse filme aqui. E esse filme aqui é um DVD que eu comprei lá no Tio dos DVDs. Quando eu comprei, eu não conhecia a história. Eu comprei só porque tava o nome do Stephen King aqui. E eu sou a louca do Stephen King. Então, tudo com até adaptação, minissérie, tudo que eu ver o nome dele, de DVDs ou Blu-rays, enfim, eu vou querer ter na coleção. Quem quiser assistir e não quiser comprar o DVD, saiba que esse filme está completo no YouTube, tá? Legendado. Inclusive, esse DVD também é legendado. Eu acredito que ele nunca foi dublado, esse filme, tá? E no YouTube, ele é legendado, mas tem que ativar as legendas ali no botãozinho de configuração. É um filme de 2 horas de duração, então ele é um pouquinho cansativo. Mas por quê? Porque o livro é longo também. Essa edição aqui, ela é uma edição mais antiga e ela tem 385 páginas. Porém, eu vi que tem uma outra edição que tem 500 e poucas páginas. Acredito que é porque essa outra edição tem a letra maior, e também acredito que a tradução deva ser um pouco diferente dessa daqui, né? Essa edição aqui, em alguns momentos, se tornava, assim, bem confusa, porque eu acho que a tradução não foi feita de forma muito boa. Mas, assim, gente, é um livro que, apesar de enrolado, a história é muito boa. Ele é um livro de altos e baixos. Em vários momentos, enquanto eu tava lendo esse livro, eu pensei em desistir, porque tava muito chato. Só que aí tava ali aquela chatice, né? Ai, meu Deus, que desespero. E de repente acontecia alguma coisa muito, oh my god, preciso continuar lendo, o que vai acontecer agora? Então essa é a minha opinião sobre o livro Desespero. É um bom livro, só que, ai gente, tem que ter um saco pra ler, tem que ter uma paciência, porque senão você realmente entra em desespero. E o filme eu recomendo, tá? Não precisa ler o livro pra entender a história, mas se você ler o livro, a sua experiência com o filme vai ser melhor. Eu já falei demais, né? Nem coloquei a vinheta aqui ainda, mas agora vamos pro vídeo. Se gostarem, não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Acho que eu tô falando demais, assim, porque eu não preparei um roteiro pra esse vídeo, então o que tá vindo na minha cabeça eu tô falando aqui, mas é isso. Espero que vocês gostem, tá? E bora lá então. Bom, gente, eu já dei a minha opinião, assim, né, de modo geral, sobre o livro e sobre o filme, então sim, eu recomendo, é uma boa história. Só que agora eu vou comentar, então, um pouco mais a fundo sobre do que se trata essa história. Primeiro eu vou dar uma sinopse bem resumida, não vou dar spoiler nenhum, então pode continuar no vídeo de boa. Quando eu for entrar mais a fundo na história mesmo, né, que eu for dar algum spoiler, aí eu vou avisar. E aí quem tiver interesse de ler o livro ou de ver o filme e não quiser pegar
spoiler, aí sim pode sair ou pode pular o vídeo pra frente, né? Mas eu vou avisar quando isso acontecer, beleza? Então vamos lá, gente. Desespero, na verdade, é o nome de uma cidade. Pra chegar nessa cidade, tem que passar pela rodovia 50, que é essa que tá aqui na capa do livro. Então a história começa com a Mary e o Peter, que são um casal relativamente jovens, assim, de mais ou menos uns 30 anos, e eles estão com o carro da irmã do Peter. Eles estão atravessando ali aquele lugar pra levar o carro pra ela. Aí o lugar totalmente deserto, quando eles avistam um carro da polícia vindo atrás deles. E aquele carro tava muito doido, em alta velocidade, e começou a mandar eles pararem no acostamento. E eles ficam pensando, nossa, o que será que a gente fez, né? Aqui nessa rua deserta, não passei no sinal vermelho, porque não tem, não ultrapassei ninguém, porque também não tem ninguém, tatapão. Aí eles param, no final das contas, o policial desce, eles já ficam assustados porque o policial era enorme, tipo, quase 2 metros de altura, né? E o policial pede o documento, aquela coisa toda, né? Depois ele fala assim: parei vocês porque vocês estão sem a placa de trás. Eu sugiro que vocês tirem a placa da frente, coloquem atrás pra vocês poderem passar lá na fronteira lá da outra cidade, não sei das quantas, né? E é isso aí. Aí eles já ficam mais aliviados, né? Beleza. E aí o policial até oferece ajuda, né? Eu fico aqui, ajudo vocês a trocarem a placa e tal. Peguem aí as ferramentas, né? Aí eles vão no porta-malas do carro pra pegar as ferramentas ali pra poder trocar a placa. E quando eles abrem o porta-malas, tem um saco de cannabis. Isso mesmo. E aí o policial olha aquilo e fala: pera aí, gente, cannabis não pode, vocês não podem transportar esse tipo de produto, totopão, vocês estão traficando, então vamos pro chilindró. E aí eles ficam desesperados, porque na verdade eles não sabiam que tinha aquele saco de maconha ali. Eles dão a justificativa de que como o carro é da irmã do Peter, provavelmente aquilo é da irmã dele também, então eles não têm nada a ver com isso, aquela coisa toda. E o policial fala assim: não, mas vocês estão transportando. Então a partir do momento que vocês estão nesse carro, vocês se tornam responsáveis por tudo que tem dentro do carro. Então vocês vão ser presos sim, tudo bom. O policial mete eles dentro do carro e leva eles pra cidade de Desespero, né? Que lá eles vão ficar presos na delegacia de Desespero. E durante o percurso, o policial tem atitudes muito estranhas também. A todo momento ele fala frases estranhas, né? Também fala uma palavra que é tipo a palavra-chave, assim, dele, né? Que é o tech. Às vezes ele termina de falar alguma coisa e no final da frase ele fala tech. Bit of a flake, huh? Tech. Então, assim, por que ele fica falando isso? Ele é louco? Ele é doido? Não! A cidade em si é uma cidade estranha que tá totalmente deserta. Antes mesmo de o policial pararem eles já estavam achando estranho porque tinha um gato pendurado numa placa, um gato morto, né? E quando eles chegam na cidade também tem animais mortos. Inclusive, gente, animal é o que não falta nessa história, tá? Tem cachorro, tem gato, tem coiote, tem urubu, escorpião, cobra. Vocês vão se deparar com vários animais aí ao longo dessa história. E quando eles chegam lá nessa delegacia, eles veem que tem outras pessoas presas ali também, e eles se dão conta de que o policial não é normal, que o policial é totalmente pirado, agride alguns deles ali, mata outros, né? Então, assim, o foco da história vai ser voltado, então, para esses personagens tentando fugir, não só do policial em si, né? Mas daquela cidade ali, que apesar de ser uma cidade deserta, ela esconde alguns mistérios, digamos assim, né? E esses personagens, então, que vão ao longo da história construindo uma amizade, digamos assim, né? Na verdade, eles têm que se suportar, porque, gente, imagina, você preso num lugar estranho, com pessoas estranhas, é realmente um desespero. Então nós temos os personagens iniciais ali que são apresentados pra gente, né? O Peter e a Mary. Aí tem a família Carver, que é o David, que é um menino de 12 anos. A irmãzinha do David, né? Que é uma menina tipo de, sei lá, uns 4 anos de idade, por aí, 5. Aí tem a mãe do David, que é a Ellen, e o pai dele, que é o Ralph. E aí depois nós temos um outro velho que já tava preso lá, né, que foi a primeira pessoa aprisionada ali pelo policial, que ele era um veterinário, alcoólatra lá da cidade de Desespero mesmo. E tem também o Johnny Manville, que é um escritor, tava viajando pra fazer um trabalho diferenciado e tal, e no meio da viagem o policial pega ele também e leva lá pra essa
delegacia. Então, esses são os personagens ali que são presos. E aí, o Johnny, ele tem um assistente, que é o Steve, que tá acompanhando ele nessa viagem, só que o Johnny está viajando com sua Harley Davidson, seus cabelos ao vento, sua jaqueta de couro, e o Steve tá indo atrás dele de carro. Só que eles estão numa distância, assim, considerável, né? Eles não estão colados um no outro. Então, quando o policial pega o Johnny, o Steve não vê. Só que aí o Johnny consegue meio que tentar avisar ele por telefone, né? Começa a dar umas interferências lá e tal. O Steve não consegue escutar o que o Johnny tá falando, mas ele consegue entender ali que alguma coisa errada não está certa. Então, ele vai tentar encontrar o chefe dele, né? E tem também a Cynthia, que a Cynthia, na verdade, é uma moça que estava pedindo carona na beira da estrada, e aí o Steve, que é esse assistente aí do Johnny, ele acaba dando carona pra Cynthia, e aí a Cynthia acaba indo junto com o Steve procurar o Johnny, né? Então, olha só, gente, é tanto personagem, que chega uma hora que a gente chega a ficar assim meio zonzo, né? Inclusive, tanto o John, né, que eu chamo de John, de Johnny, mas enfim, é o escritor, tá? Tanto ele quanto o veterinário, que é o Tom, eles são descritos no livro como o velho grisalho. Tem vários momentos que ele fala, então o homem grisalho, e eu nunca sabia se estava falando do velho veterinário ou do velho escritor. Então, tem vários pontos no livro que me deixaram confusa, mas assistindo o filme é de boa, né? Porque aí no filme tu consegue enxergar os personagens ali mesmo, né? Enfim. Então, esse é o resumo da ópera. O que eu posso falar, assim, com relação ao filme é que ele é muito fiel ao livro. Uma coisa que é legal falar também é que o Stephen King, ele participou da produção desse filme aqui. E o Mick Garris, que é o diretor, ele é bem amigo do Stephen King. Então, na hora de fazer esse filme, eles tiveram todo esse cuidado aí de deixar o mais fiel possível à obra original, né? Até porque o Stephen King estava ali trabalhando com eles, né? Tava, com certeza, dando pitacos. E uma coisa bacana também é que, como eu falei, aparecem vários animais no decorrer da história, né? Gato, cachorro, coiote, cobra, escorpião, urubu, enfim. E aí, no filme, por incrível que pareça, foi usado, assim, pouquíssimo efeito de computação gráfica. A maioria das vezes que apareciam esses animais eram animais de verdade. Inclusive, tem uma cena que aparece um puma. Não, é um puma, eu acho, o nome daquele bicho. E eu jurava que no filme eles iam usar um efeito de computação, né? Porque, como eu falei, depois quando eu fui ler o livro, eu não lembrava do filme direito. E aí, quando eu vi que realmente eles usaram um bicho de verdade naquela cena, putz, cara, que legal. É muito legal mesmo. Então, assim, esse filme é que ele realmente é uma adaptação muito fiel. Tem pouquíssimas coisas, assim, que são diferentes. Inclusive, como eu sempre falo, né? Se fosse colocar tudo tintim por tintim, como é no livro, primeiro que não ia caber, não ia ser um filme, ia ser uma série. E segundo, que assim, esse livro aqui em especial, ele tem muita coisa assim que é muita enrolação. Então, eles cortaram essas enrolações aí no filme, então o filme ficou mais enxuto e por isso, na minha opinião, o filme consegue ser até um pouco melhor do que o livro, tá? Pela primeira vez na história, eu acho que o filme se sai um pouco melhor do que o livro. Com relação aos personagens, eu achei, assim, todos até bem parecidos com aquilo que eu imaginava enquanto eu tava lendo no livro, né? Com exceção da Cynthia, que a Cynthia no livro ela é descrita como uma moça, assim, meio punk, com o cabelo de duas cores, e no filme ela é uma moça de cabelo curtinho, assim, meio ruiva, e o Steve, que é o cara que dá carona pra ela, eu não sei porquê, mas eu tinha a impressão, enquanto eu estava lendo o livro, eu tinha a impressão que ele era um cara mais velho, de, sei lá, uns 40 anos por aí. Só que no filme, ele parece ser um cara jovem, assim, de no máximo uns 30 e poucos. Pra mim, o personagem do filme que mais ficou parecido com o que eu tinha em mente no livro, com certeza é o policial, né? Que é o Collie Entragan. Da primeira vez que eu assisti o filme, o policial foi o que mais me marcou, o que mais ficou na minha mente. Depois de sei lá, 3 anos que eu assisti o filme, eu tinha esquecido de praticamente todo mundo,
tudo. Eu só lembrava mesmo do policial e do menino, porque o menino tem ali uma importância muito grande pro filme, né? Pra história, na verdade, no livro também. Mas o policial foi o que mais me marcou. A escolha desse ator, né, foi maravilhosa, porque ele realmente ficou muito bom na pele do policial. E uma coisa também interessante, que no livro tem uma personagem, que é a Audrey, que ela não aparece no filme. Até pelo fato de ela não aparecer no filme, então tem uma cena ali, que aí eu teria que dar spoiler pra falar do que se trata, né? Por conta dessa cena, que é com ela e tudo mais, então eles acabaram tendo que fazer uma outra gambiarra ali pra poder encaixar aquela parte ali no filme e não ficar um negócio meio estranho. Se bem que ficou estranho. Mas assim, na minha opinião, nada que tenha interferido. Não alterou o rumo ali das coisas. No final do filme também tem uma cena que no livro não é assim. Parece um menino lá com um álbum da escola, umas coisas assim. No livro não tem isso, pelo que eu me lembre. E tem outras pequenas diferenças, é claro, né? São diferencinhas, assim, mínimas e tal, que quem lê o livro, na hora que vai ver o filme, vai pensar, ah, isso aí é diferente. Mas são coisas mínimas que não vão, assim, fazer um grande estrago. Então, por isso que eu volto a afirmar aqui, na minha opinião, essa adaptação aqui, ela é bem fiel à história original e eu gosto bastante, tá? Então, eu super recomendo. Bom, agora é chegada a hora que eu vou ter que dar alguns spoilers, né? Vou comentar um pouco mais aqui sobre a história, então, se você não quiser pegar spoiler, você fecha o vídeo ou pula aí pra frente, né, pras considerações finais. E é isso, tá, gente? Então, bora lá! Bom, como eu falei, né, tem essas pessoas que estão presas ali, tentando sair da cidade e tal, e o policial, às vezes ele termina de falar alguma coisa e no final da frase ele fala tech. Por que que ele fica falando isso? Ele está possuído e não é pelo ritmo ragatanga tudo bom. Tech, na verdade, é uma espécie de demônio, e ali naquela cidade, né, na cidade de Desespero, tem uma mina. Começaram a fazer umas escavações ali e tal, e encontraram umas pedras, né, uns artefatos antigos, que são artefatos que acabaram liberando este demônio aí, o Tech, né? Tech Alá, Tech Awan. Ele fala umas palavras diferenciadas lá, né? E esse demônio encarna em pessoas, digamos assim, né? Ele usa o corpo das pessoas, na verdade, pra poder se alimentar e vai fazendo vítimas. Só que chega num certo ponto que o corpo ali da pessoa começa a se deteriorar porque não serve mais pra ele. Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão perceber que o policial, de começo já a gente percebe que aqui perto da boca ele tá com uns machucados e depois vai passando o tempo, o rosto dele fica sangrando, né? Por quê? Porque o corpo dele está se deteriorando e ele precisa então de um novo corpo pra habitar. Inclusive tem algumas cenas ali, alguns trechos do livro e do filme, né, que é comentado também sobre o policial ter aumentado de tamanho, digamos assim. Quem fala isso é o veterinário que tá preso. E todo mundo fica pensando, ué, esse cara tá doido? Mas não, ele realmente aumenta mesmo o tamanho, mas é por quê? Por conta do demônio lá do Tech, né? Então, sempre que o Tech encarna em alguém, ele acaba esticando o corpo da pessoa. E aí a pessoa fica mais alta. E aí, quando ele prende essas pessoas, ele já tem na cabeça dele o quê? Vou pegar um desses aí pra me apoderar, pra passar de corpo. E assim ele vai trocando de corpo. Uma das pessoas ali que ele escolhe é a Ellen Carver, né? Que é a mãe do David. E aí ele leva a Ellen pra perto dessa mina, que é onde ele passa o negócio dele ali pra pessoa através da boca, assim, né? E aí, outra característica importante é que esse Tech, ele tem poder sobre os animais. Então, em vários momentos ali, ele vai conseguir controlar os cachorros, os urubus, as cobras, os escorpiões. Talvez não fique tão evidente isso no filme pra quem vai assistir, né? Mas se você já leu o livro, você já sabe por que os animais meio que obedecem ele, né? Ele tem esse poder sobre os animais. E aí, como eu falei, né, no livro tem muitas partes que são assim uma enrolação do caramba. E pra mim a parte mais chata
chata do livro é a parte que começa a contar da história de um amigo do David, né? O David, que é o menino, ele teve um amigo que sofreu um acidente uma certa vez, e aí o menino ficou em coma e quase morreu. E aí o David começa a orar, começa a rezar pra Deus e fala: Deus, se você salvar o meu amigo, eu vou ficar te devendo essa, uhul! E aí Deus realmente salva o amigo dele. Então ele sente que ele tem uma dívida com Deus. Só que no livro, essa parte aí é descrita em mais ou menos umas 20 páginas seguidas. E é uma coisa muito chata, porque tipo assim, ai, meu querido, foda-se, eu não quero saber da tua dívida com Deus. Eu quero saber o que vai acontecer lá com Tekka lá, Tekka One, em Mignon Town. Então, essa parte é uma parte muito chata. E assim, como tem muitos personagens, né, o que acontece, né, no livro? Vai e mostra um pouco o casal. Daqui a pouco começa a falar sobre o Steve, que é o ajudante lá do escritor. Daqui a pouco já fala sobre o escritor. Ele vai muito a fundo na história desses personagens e muitas coisas ali são meio que desnecessárias. Por isso que o livro se torna chato. Mas vou dar um exemplo agora pra vocês de como o filme corrigiu isso. No livro tem essa parte chata pra caramba, falando sobre o amigo do menino, né, que sofreu um acidente de bicicleta, quase morreu e blá blá blá. No filme, essa parte aí é tipo 5 minutos, nem isso, e acabou. E dá pra entender muito bem o que aconteceu, sem precisar de muita enrolação. Inclusive, eu posso até estar errada, mas depois do Tech, que é o demônio ali da história, né? Eu acredito que o David seja um dos principais ali, né? Apesar de não ter um protagonista, porque são vários personagens, eu acho que o David, ele é o mais importante, porque por conta dele é que a galera consegue se salvar e por conta das orações dele, né? Inclusive, esse filme, ele tem um apelo religioso muito grande, né? Esse livro. É uma coisa assim que, primeira vez que eu vejo isso no livro do King, né? Porque tem outras histórias dele que ele fala sobre religião, mas que ele fala assim de uma forma como se a religião fosse uma coisa ruim. Como, por exemplo, no Carrie, que a mãe da Carrie é super religiosa lá, né? E enche o saco e aquela coisa toda. Tem o Nevoeiro também, né? Que tem uma parte que tem uma mulher chata pra caramba lá, que quer meter o louco e falar de religião a toda hora e deixa todo mundo doido junto com ela. Mas aqui, nessa história em desespero, ele fala da religião como se fosse uma coisa boa, como se pedir as coisas pra Deus fosse te ajudar, né? Enfim, esse tipo de coisa. Ah, e aí, como eu falei, né, tem uma personagem no livro, que é a Audrey, que ela não aparece aqui no filme. E essa personagem, a princípio, ela tá ali com o pessoal, se escondendo lá do demônio Vida Louca também, só que chega num certo ponto que ela acaba ficando endemoniada. E aí, ela tenta matar o David, pega ele aqui pelo pescoço, enforca, ele acaba desmaiando, ficando desacordado. E quando ele está desacordado, ele faz meio que uma projeção astral, ou sei lá o quê, e tem um cara dentro desse sonho dele, né? Que no começo ali ele não sabe quem é o cara, depois ele descobre quem é, né? E esse cara mostra pra ele tudo o que aconteceu ali naquela mina. Foram contratados vários chineses pra trabalhar naquela mina, e aí eles começaram a escavar e liberaram aquele demônio ali e tal. E aí ele descobre o que aconteceu, né? Ele descobre por que aquele policial tava estranho. Enfim, acontece várias coisas ali. E aí, no filme, como eu falei, não tem essa personagem que tenta matar o David. Então, como não tem uma pessoa que tenta matar ele, não tem como ele ficar desacordado, e não tem como ele ter essa visão mirabolante aí. Então eles inventam uma outra coisa. Ele vê o espírito da irmã dele. A irmã dele vai e mostra lá um videozinho, um negócio que é tipo no cinema, né? Ele vê aquele videozinho onde é mostrada ali a história do Tech, né? Uma coisa assim. E aí você me pergunta, ué, mas por que ele viu o espírito da irmã dele? A irmã dele morreu? Sim, a irmã dele é uma das primeiras vítimas do policial. Tanto que quando eles chegam lá, chegam na delegacia, o policial já mata a menina. O policial mata o marido da Mary também. Então não é todo mundo que sobrevive, tá? No final da história. Inclusive tem até uma diferença também do livro pro filme, que quando o policial mata a menina, ele deixa ela na beira da escada. E aí, o menino depois, ele começa a ter uma visão que no livro, na verdade, ele consegue escutar umas vozes, né? As vozes da cabeça dele. E aí as vozes da cabeça dizem pra ele, ó, pega aquele sabonete, tem um sabonete, uma pia ali dentro da
cela, se ensaboa todo que tu vai conseguir sair da cela e vai conseguir salvar a galera. E no filme, é como se fosse o espírito da irmã dele falando com ele. Então o espírito dessa menina aparece várias vezes no filme, então isso é uma coisa que eu achei meio... E apesar de ter muitos animais que são animais de verdade, tem uma cena bem específica que aparece uns animal da Deep Web feito com computação gráfica, que eu achei bem ruim, mas assim, nada que estrague o filme, até porque é uma cena bem específica, né? Então assim, gente, é uma história muito doida, mas que eu recomendo muito. Sei que muitas pessoas vão assistir o filme ou vão ler o livro e não vão gostar. Eu mesma quase desisti desse livro várias vezes, mas no final a gente fica com aquela sensação de, nossa, que história foda. Eu pelo menos fiquei assim, né? Então, se você já assistiu o filme ou já leu o livro, deixa aqui nos comentários. Comente também o que você achou, se você concorda comigo aqui com as minhas opiniões, né? Eu acho que eu até poderia falar mais coisas aqui, mas é que eu já falei tanto que eu não sei mais nem o que eu falo, que eu não fiz roteiro pra esse vídeo, tá? Vocês pode até ser que eu esqueça de alguma coisa muito importante, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, comentem aqui e aí a gente vai interagindo aí pelos comentários mesmo, tá bom? Comentem aí então qual a opinião de vocês sobre Desespero, né? Se vocês já assistiram, já leram. E como eu falei, pra quem quiser assistir o filme, ele está completo aqui no YouTube, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.